Bom, hoje eu convidei aqui meu amigo Ítalo Araújo para a gente falar. O Ítalo tem uma experiência muito bacana em programação. Eu acho que vai levar muito em conta de experiências de outros alunos, de outras pessoas que são desenvolvedoras de web, que passaram da migração de ser mais designer do que programador e fizeram essa transição, ou querem fazer essa transição entre designer e ser programador. Então, esse vídeo eu estou fazendo aqui com o Ítalo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Depois da vinheta, você vai conhecer mais sobre como o Ítalo saiu de um designer para programação e hoje presta serviço para uma empresa holandesa. Então, depois da vinheta, toca a entrevista. Vamos começar agora mais um vídeo da série de entrevistas com profissionais da área de tecnologia, de programação, para trazer um pouco mais de experiência do mundo real, né, para você, meu aluno que faz o curso de desenvolvimento web ou que tem interesse em fazer o curso de desenvolvimento web. Então essa entrevista eu tenho certeza que vai enriquecer bastante, né, para você que está começando ou já está na área de programação. E no dia de hoje eu convidei meu amigo Ítalo Araújo. Prazer. Ítalo Araújo também é outro programador que eu conheço há bastante tempo. Todas essas pessoas que eu trago não são só programadores, né? São programadores e profissionais da área, né, que já atuam há bastante tempo, com muita experiência. Então, acho que para quem está começando é muito importante saber assim, poxa, como é que essa pessoa chegou lá e o que é que eu tenho que fazer para também fazer essa mesma trilha. Bom, então, para começar aí, aquela pergunta clássica, né? Como você chegou, como você começou a ter interesse nessa área de programação? Na verdade, eu tinha em torno de 17 para 18 anos e estava terminando o colégio, né, o terceiro ano. E aí eu ganhei um computador do meu pai, comecei a me interessar, entrei num curso de informática, que na época assim, a gente não tinha tanto acesso à informação quando eu comecei, como é hoje. A internet não era assim, a gente encontrava internet em todos os lugares, a gente tinha que esperar, né, ainda da época da internet de escada, que tinha os horários específicos para a gente entrar na internet, né? Então, eu entrei num curso de informática, que era uma maneira de ter internet toda hora, porque apenas alguns lugares até então tinha internet a todo instante, a internet dedicada, né? Eu não sei nem se a palavra é dedicada, né? É dedicada mesmo. E aí, nesse curso de informática, eu criei uma amizade com todos os professores e então passei a determinado momento a ser um ajudante de instrutor na época e cheguei a ser instrutor de informática básica. E em determinado momento eu conheci um cara que chegou nesse curso querendo acessar a internet porque ele estava fazendo um site. E aí foi, assim, naquele momento, uma coisa, putz, o cara faz um site. Então, foi a descoberta. Até então eu não sabia como fazia aquilo, achei muito interessante como o cara programava, e na época era o Flash, acho que você conhece bem. Então, aquelas animações, aquela interatividade que o site tinha, eu achei aquilo sensacional e comecei a me interessar pela área. Foi quando eu descobri um curso, o eMedia. Acho que você conhece. Quem não conhece, assim, a eMedia era minha, né? Hoje eu trabalho online fazendo cursos para Udemy, para minha própria plataforma, mas muito focado na Udemy. Mas a eMedia é uma empresa de curso tradicional, a qual, assim, né, tinha laboratórios, computadores e tudo mais, e foi meu aluno lá. Já há 15 anos. Faz tempo. Então, eu fiz um curso de Flash, fiz um curso que na época eu não lembro exatamente o nome da formação, mas era uma formação completa, que tinha um Dreamweaver, tinha um HTML, e a partir dali eu comecei a trabalhar. Eu tinha uma melhor habilidade em criar os layouts, então eu passei boa parte do início da minha carreira profissional trabalhando como designer. Alguns anos atrás é que eu passei a trabalhar como desenvolvedor, devido à mudança de mercado, assim, a parte de retorno financeiro era muito melhor como desenvolvedor do que como designer, então eu resolvi estudar programação e aí
passei a atuar como um desenvolvedor e não mais como um designer. Hoje, assim, qual é a sua área de atuação? Assim, como é seu dia? Como é que você começou aqui? Você começou lá, como você falou, lá atrás com Flash e passou de designer para programação. Hoje, como é que é seu dia? Você acorda, vem para o escritório, como é que é? Para uma empresa da Holanda, então, basicamente, quando eu acordo, devido ao fuso horário, para o pessoal da empresa ao qual eu trabalho, já é meio-dia, basicamente. Então, quando eu acordo, eu dou uma olhada nos meus e-mails, vejo meus pull requests, vejo se tem algo para ser ajustado antes de ser mergeado e aí deployado para o servidor. Então, o meu dia basicamente começa vendo o que eu preciso fazer para concluir as minhas tarefas do dia anterior. Alguns dias na semana, pelo fato de ser remoto, a gente tem reunião, então nessas reuniões que a gente chama de grooming, a gente tem toda a parte de gerência de projetos, toda a parte burocrática, digamos assim, do desenvolvimento de um produto é realizado nessas reuniões. Então, basicamente, olho o e-mail, olho o GitHub, vê o que é que tem de informação para ser ajustado. Quando tem as reuniões, boa parte da manhã são em reuniões e à tarde, basicamente, é programando. Então, parte da manhã é se atualizando com as informações que eles passaram para você, porque só para quem não entendeu, na Holanda são 5 horas da frente daqui. 5 horas na frente do Brasil. Então, eles já tem mais ou menos 5 horas de trabalho a mais, quando você começa a trabalhar, mais ou menos isso, né? Aí você se atualiza, vê o que é que tem para fazer, tem as reuniões iniciais e depois... Perfeito. E aí depois é programar, exatamente. Tá. Então, imagina que você trabalha para uma empresa holandesa, como é que é essa comunicação com você, entre vocês e eles? A comunicação é 100% em inglês. 100% em inglês. Isso. Tanto oral quanto escrita. E aí tem que ter o domínio do idioma para poder assim, atuar. Além de saber programar, para você ter esse tipo de oportunidade de trabalhar para uma empresa de fora, você tem que ter um domínio de inglês sempre. Perfeito. O inglês é imprescindível. Isso. E quão importante é, assim, digamos, porque aí você começa a ter uma segurança como programador de trabalhar para um país de primeiro mundo, né? Sim. Como é que é essa experiência de trabalhar para um país de primeiro mundo? O que é que tem diferente de trabalhar para uma empresa daqui do Brasil? O que é que você sentiu nesses primeiros... É difícil a adaptação. Para você ter uma ideia, eu lido hoje com 16 culturas diferentes, 16 países diferentes, né? Pessoas de países diferentes. Dentro da sua equipe? Dentro da minha equipe. Então, tem pessoas da Ucrânia, da Argentina, tem pessoas da Alemanha, da própria Holanda, Portugal, Espanha, enfim. São 16 nacionalidades, então são 16 culturas diferentes, pessoas de 16 nacionalidades diferentes, no caso. Então, são 16 culturas completamente diferentes da nossa. Costumes, formas de falar, formas de brincar, formas de falar sério. Então, assim, você precisa... Para mim, foi um choque cultural logo no início, porque aqui no Brasil a gente tem uma rotina de trabalho, uma velocidade de trabalho completamente diferente. Então, no início, eu tive que me adaptar a isso. Mas hoje está tranquilo, assim, não é uma adaptação demorada. Eu acredito que 2, 3 meses você está completamente adaptado àquela rotina, àquelas pessoas. No início eu não tinha um domínio tão bom do inglês, então foi mais um ponto de desafio, né? Algo que te desafia, que você precisa melhorar, que você precisa entender o que as pessoas estão falando, porque tão importante quanto você saber programar bem é você entender o que está sendo solicitado a você e o que você precisa entregar. Porque não adianta você ser um bom programador, mas não entender o que as pessoas querem, né? O que está sendo solicitado. Se eles te pedem A e você entrega B, você tem um problema, mesmo que você ainda não tenha um domínio 100% do idioma. Então eu tinha um cuidado muito grande com isso, de entender bem o que é que estava sendo passado para mim e o que eu precisava entregar. Então, a partir do momento que eu consegui fazer as entregas corretamente, ganhar alguns elogios da parte assim, dos líderes da empresa, então você vai começando a nortear o seu trabalho, de saber o que é que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, como é que eu posso falar com as pessoas, o que eu não posso falar, o que eu posso brincar, o que eu não posso brincar. Então
esse tipo de adaptação no início da empresa é que é o mais complexo, digamos assim, para você que nunca trabalhou fora, para uma empresa de fora e passa a trabalhar. Nessas reuniões que tem essas 16 culturas que você falou diferentes, essas reuniões acontecem com todos ao mesmo tempo e que ferramentas são utilizadas para essas reuniões? Basicamente nós temos uma rotina de segundas e quartas, a gente tem uma reunião que a gente chama de grooming. Essas reuniões elas servem para alimentar o backlog do produto. Backlog, para quem não entende, é basicamente as tarefas que precisam ser feitas para o desenvolvimento, para a evolução daquele produto. E então, nas segundas e quartas a gente faz essas quebras de tarefa. Então precisa estar basicamente o teu time ali reunido. Existe grooming de gerenciamento de projeto, o grooming da área comercial, o grooming da área de pessoas, e existe o grooming de desenvolvimento. Então, cada um deles vão quebrar as tarefas do seu, como é que eu posso dizer, do seu departamento. E no meu caso, o departamento de desenvolvimento, e aí vão ficar apenas os desenvolvedores e as pessoas que são relacionadas a esse departamento. E uma vez a cada 15 dias a gente tem uma reunião com todas as pessoas da empresa. E aí sim, são com toda a equipe de todos os departamentos, com todas as equipes de todos os departamentos, para que possa ser passado para todo mundo a atualização dessa última sprint, digamos assim. A gente trabalha no formato ágil, então a cada 15 dias a gente tem uma reunião para ver tudo que ocorreu na empresa durante aquele período. Então o departamento comercial vai expor para toda a empresa quais foram as metas e o que foi alcançado, o que não foi, por que não foi. O departamento de tecnologia, no caso de desenvolvimento, vai informar o que foi feito nesses últimos 15 dias, o que precisa ser feito, enfim. Basicamente mostrar os resultados daquela última sprint. E aí, se isso é bom e isso é ruim. Então, por ser uma empresa remota, a cobrança não vem diretamente do teu gestor, vem de você mesmo, porque a cada 15 dias você vai mostrar para toda a empresa o que você fez. Então, se você não fez nada, você vai mostrar o que para as pessoas? Então, isso acaba sendo uma forma de ter uma cobrança geral, sem necessariamente ter alguém ali por trás de você te perguntando ou te cobrando pelo teu trabalho. Eu acho que ainda existem muitas pessoas que precisam trabalhar com alguém assim perguntando o que é que você fez hoje, o que é que você vai fazer. Então isso é mais uma mudança de cultura, né? Você não vai ter mais ninguém te cobrando, quem vai te cobrar é você mesmo, porque em determinado momento você vai mostrar aquilo para todo mundo, e se você não fez nada, ou se você fez pouco, ou se você fez errado, as pessoas vão saber. Bom, então, para pegar um gancho do que você falou um pouco atrás, sobre que você saiu um pouco mais da área de design para a área de programação, porque você parou e pensou, eu vou ser melhor remunerado se eu trabalhar com programação. Sim. Como você fez para se preparar da área de design para a área de programação? O que você pensou? Falar, poxa, eu tenho que me preparar de que forma? Para essa transição? O que basicamente eu ainda tinha que pagar minhas contas, então eu trabalhava durante todo o dia, chegava em casa cansado, tomava um banho, jantava e começava a estudar até 1, 2 da manhã, para no outro dia às 5 acordar, 5, 6 horas acordar. E aí era uma rotina pesada, mas o que eu acho o principal ganho para mim era a questão de como o curso, a Udemy tinha um aplicativo mobile, e aí você conseguia assistir o curso em qualquer lugar. Aquilo para mim era muito, muito rico e prático, né? Então, ia almoçava rápido, voltava, pegava o celular, começava a estudar. Legal. E aí você... Eu de fato não sabia, né? Da pergunta, assim, por mais que a gente conhece e tudo, esses pequenos detalhes eu acabo sem saber como é que foi o processo. Eu imagino, mas realmente, assim, poucas pessoas acham que, assim, programação não se aprende por osmose. Então você vai ter que estudar bastante e, assim, o tempo que eu tinha livre basicamente era estudando isso. E aí, prática, né? Pegava projeto, começava a trabalhar naquele projeto com aquela tecnologia, e aí a parte teórica que você teve, você começava a colocar em prática. E quanto tempo durou mais ou menos essa transformação, assim, de um designer
web para um programador web. Quanto tempo você falou assim, hoje eu estou me sentindo mais... A gente sabe que aprendizado não vai terminar nunca, mas sim. quanto tempo durou mais ou menos que você falou, hoje eu sou mais programador do que designer, assim, sabe? Quanto tempo você acha que passou dentro desse processo? Bom, no meu caso, como a gente tinha bastante projeto para fazer à época, foi relativamente rápido. Eu digo relativo porque tempo de aprendizado varia muito de pessoa para pessoa. Claro. Mas eu levei aí 1 ano para poder ter uma autonomia, uma boa autonomia, digamos assim, em desenvolvimento. O que eu chamo de autonomia é de eu não estar precisando de uma outra pessoa com frequência para me ajudar a realizar minhas tarefas. Então eu já conseguia pegar uma tarefa mais complexa, fazer ela do início ao fim sem ter que perguntar a ninguém, sem ter que pedir ajuda ou sem travar, entendeu? Ser produtivo. Até que eu consegui ser 100% produtivo, eu levei aí mais de 1 ano. Entendi. Basicamente isso. Não sabia, né? Então, a pergunta, assim, por mais que a gente conhece sim. e tudo, esses pequenos detalhes eu acabo sem saber como é que foi o processo. Você trabalha remotamente para uma empresa holandesa. Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar remotamente? Assim, no dia a dia, o que é que você acha que isso é legal e isso dá um... Bom, eu vou falar uma desvantagem que eu nem sei se é tão desvantagem assim, vou começar pela desvantagem, que é você não ter uma equipe ali presencialmente junto de você. Então, talvez pelos muitos anos que eu trabalhei presencialmente em empresas, você tem um contato dia a dia com aqueles profissionais. E de uma hora para outra você passa a ter um contato praticamente 100% virtual. Então, você conhece seu colega de trabalho através de um monitor. Porém, para muita gente isso é uma vantagem, né? E como vantagem, de fato, para mim, é a liberdade de horário, liberdade de você trabalhar de onde você quiser. Isso para mim é o que é mais fantástico. Eu posso trabalhar da minha casa, posso trabalhar de um café, de um coworking, como eu posso estar viajando, posso estar em São Paulo, posso estar no Rio de Janeiro, no exterior, onde quer que eu esteja, eu vou estar com o meu computador, eu só preciso do meu computador para trabalhar e desempenhar a minha função. Então isso já me deu a liberdade, por exemplo, de estar numa casa de praia, fazer meu trabalho e estar disponível ali para minha família, para o meu filho. Então isso, quando você tem um emprego presencial, você não consegue ter tanta flexibilidade assim, a ponto de você estar no dia a dia ali com a sua família, dando atenção para seu filho, para sua esposa, e ao mesmo tempo poder trabalhar. Certo. Então, por exemplo, férias do meu filho, eu já fui para uma casa de praia, no qual eu trabalhava pela manhã, passava boa parte da tarde com meu filho e à noite eu voltava e terminava o meu trabalho do dia, digamos assim. Então isso eu acho que é um ganho que emprego presencial nenhum vai conseguir, como é que se diz, superar. A liberdade de você definir seus horários e tudo, essa seria uma das vantagens. A parte da valorização financeira, como é que é assim? É uma meta, quer dizer, que a gente pode ter como programador, trabalhar num lugar e ser remunerado em outra moeda, em outra coisa. Como é que é assim? Como é que foi essa transformação? Bom, eu acho que com relação a ganho financeiro, obviamente, quando você trabalha para uma empresa de fora, você trabalha com uma moeda que muitas vezes é mais valorizada que a moeda no Brasil, por exemplo. Então isso sempre você vai multiplicar por aquela conversão. A vantagem, você está aqui, você tem uma expertise, porque uma vez eu fiz uma palestra, achei muito engraçado, porque quem trabalha com tecnologia tem a vantagem de fazer o seguinte: o mesmo que você programa aqui no Brasil é a mesma coisa que funciona na programação na Holanda, ou nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer outro país. É a mesma linguagem. É diferente quando alguém é advogado, por exemplo, a pessoa se formou em direito no Brasil, ela não vai conseguir exercer direito em outro país, né? Ela vai ter que ter autorizações, vai ter que passar por testes. E não, quem trabalha com tecnologia tem essa vantagem. Ele aprendeu a ser programador, está trabalhando para uma empresa na Holanda, não precisa passar por nenhuma certificação, né, de ter como uma entidade profissional, como por exemplo a OAB, para atuar, no caso de uma OAB holandesa, para poder atuar.
programador tem essa vantagem, essa liberdade. Sim. Eu acho que isso é bacana também ressaltar, quem trabalha nessa área ter esse tipo de possibilidade. Bom, Ítalo, então, para fechar, assim, o que é que você consideraria uma pessoa que está começando agora e trilhar esse caminho? Você está dentro aqui do Brasil, está na sua casa, está num coworking e está prestando serviço para empresa do exterior. Que recomendação você pode dar para essa pessoa percorrer? A primeira delas é estudar inglês. Além de você ser bom tecnicamente, porque trabalhar para empresa de fora também tem o outro lado, que é quando você trabalha quando você está na sua região e você vai procurar um emprego, você está concorrendo com as pessoas que trabalham ali naquela sua região. E quando você vai procurar um contrato com uma empresa de fora, você deixa de concorrer com as pessoas da sua região e passa a concorrer com as pessoas do mundo inteiro. Então, da mesma forma que você tem bons resultados trabalhando para fora, você também tem uma concorrência absurda. Então você passa a concorrer com indiano, com pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, enfim, de todos os continentes. Então, o inglês, sem sombra de dúvidas, é um grande diferencial. Então, além de ser muito bom tecnicamente, você não, assim, é muito difícil você conseguir uma posição fora se você não tiver domínio daquilo que você está se propondo a fazer. E o outro ponto é a questão do inglês. Assim, a parte técnica, ela é a básica da história, digamos assim. E o inglês, a tua capacidade de se comunicar em inglês o outro grande diferencial. Então, além de você ser bom tecnicamente, não adianta ser bom tecnicamente, tem que saber se comunicar em inglês e vice-versa. Não adianta ser um professor de inglês e não saber se programar. Então, você tem que ter essas duas expertises. Necessariamente você precisa ser ter uma certificação em inglês, né? TOEFL. Exato. Mas é a tua capacidade de se comunicar. Se você consegue se comunicar em inglês e consegue entender o que as pessoas estão te pedindo, muitas empresas não fazem tanta questão assim, da fluidez da linguagem, né? De você ser fluente em inglês, por exemplo, ou em espanhol, que empresas com sede na Espanha ou em países de língua espanhola também contratam muito remoto. Então, basicamente, é a tua capacidade de conseguir se comunicar e de conseguir entregar aquilo que foi te solicitado. Legal. Pois então, muito obrigado pela sua... Prazer. Por ter compartilhado com a gente toda essa experiência de vida, né? De como ele começou lá no comecinho, programando em Flash, né? O segundo que eu falei que começou programando em Flash e agora está desenvolvendo para uma empresa na Holanda, quer dizer, ganhando em euro, quer dizer, saindo um pouco dessa zona de conforto, né? Fala, poxa, com esse meu conhecimento, é igual que eu atuo aqui no Brasil, eu posso atuar fora do Brasil e ainda continuar morando no Brasil. Exato. Que é a melhor parte. Que é a melhor parte. Então, obrigado, Ítalo. Valeu, André. Valeu, abração.